entrevista com o autor de hoje é com Leandro Garcia Rodrigues, organizador da obra Correspondência Mário de Andrade e ao seu amoroso Lima. Leandro possui doutorado e pós-doutorado em letras e em estudos literários pela PUC-Rio e pós-doutorado em teologia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de BH. É professor adjunto de Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria literária e literatura brasileira. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, bem-vindo, boa tarde, bom dia. A gente não sabe quando que as pessoas vão assistir o nosso vídeo, né? Então, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da PUC. Obrigada. Olhando o seu currículo, é possível notar que entre os anos de 2001 e 2010, você cursou mestrado, doutorado e pós-doutorado na PUC-Rio. O que o incentivou a escolher a universidade? Pois é, a gente tem que voltar para o ano 2000, né? Porque eu fiz o meu concurso para o mestrado em setembro, outubro do ano 2000 e comecei no ano seguinte, em fevereiro do ano seguinte, né, de 2001, as aulas. Mas eu terminei a minha graduação em julho de 2000, e aí fiquei aqueles mesezinhos depois da graduação, decidindo se eu faria uma especialização ou não. Acabei que eu decidi não fazer uma especialização e tentar direto ao mestrado. A minha graduação foi uma faculdade pequena, no subúrbio do Rio, na Universidade Castelo Branco, que fica em Realengo. Eu fiz letras. E, na época, os professores da faculdade, lá na Castelo Branco, lá em Realengo, falavam muito da PUC, no sentido de elogiar. Mas dava um pouco de medo, porque eu ficava imaginando quanto é que seria uma mensalidade de mestrado na PUC do Rio, né? Para mim era algo impensável para a época. Até que uma professora, na época, que ela fazia, minha professora na graduação, que ela estava terminando o doutorado na PUC, em Linguística, ela falou que a PUC tinha um excelente sistema de seleção de alunos com bolsas integrais, né, para alunos. Tinha toda uma organização nesse sentido de promover bolsas integrais para os alunos da pós-graduação, e que ela mesma estava terminando o doutorado, nunca tinha pagado, ou seja, ela também tinha conseguido essa bolsa de acesso, né, à pós-graduação. Aí me animei mais, né, fiquei animado com essa possibilidade, então eu terminei a graduação em julho de 2000, e aí logo assim em agosto, naquela época começava a seleção em setembro, logo assim em agosto saiu o edital, eu fiz a inscrição, peguei todos os tópicos, né? Porque eu não sei como é que funciona hoje, mas na minha época era assim: eram 10 tópicos que vinha na seleção de mestrado, e nós tínhamos de estudar para aqueles 10 tópicos, porque um era sorteado na hora. Então, se fazia o sorteio, a gente tinha que fazer, né, a prova escrita, era uma bela de uma dissertação escrita sobre aquele tópico sorteado. Então, eu me lembro que eu só tive praticamente 1 mês ou 2 meses, né, para poder estudar e me preparar para aqueles tópicos do edital. E no final de setembro de 2000, eu fiz a seleção e fui passando da primeira fase para a segunda fase, porque era muito demorado naquele momento. E eu fiquei em terceiro lugar na avaliação. Fiquei muito feliz, porque era só 10 vagas naquela época, só tinha 10 vagas, e eu não me esqueço disso. Eram 56 candidatos. 56 candidatos para 10 vagas, eu vindo de uma graduação noturna, né, no subúrbio, super complicada, em termos, né, mesmo de qualidade da graduação, e aí eu consegui ficar em terceiro lugar, o que para mim foi algo assim, realmente foi fenomenal. Eu já passei muitos concursos na minha vida para várias situações, mas aquele concurso de 2000 para entrar no mestrado da PUC, eu já me senti mestre, ou seja, só em ter feito o concurso e passado, eu já me senti mestre já só pela aprovação. E aí, no final de fevereiro de 2000, de 2001, logo após o carnaval naquele ano foi bem no início de fevereiro, então, se não me engano, no dia 25 ou 26 de fevereiro de 2001, eu comecei as aulas do mestrado na PUC. Então, assim, foi realmente a abertura, não de uma universidade, mas a abertura de um mundo para mim, literalmente. O começo de um ciclo. O começo de um ciclo que durou 10 anos, que eu só fui sair da PUC no final de 2010, porque então eu estudei o mestrado em 2001, 2002 inteiros, né, os 2 anos inteiros, e defendi o mestrado no final de 2003. Foi uma dissertação sobre a correspondência trocada entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira. E, então, depois desse período, né, da defesa, que foi no final de 2003, naquela época
o mestrado era um pouco mais longo em relação ao que é hoje, né? Ainda peguei uma legislação antiga do mestrado que era um pouco mais demorada do que é hoje em dia. E aí, então, no ano seguinte, em 2004, eu fiz a seleção para o doutorado, então fui aprovado no final de 2004 e comecei a fazer o doutorado no iniciozinho de 2005. Então foram 4 anos de doutorado até 2009. Em abril, no dia 30 de abril de 2009, eu defendi o doutorado, 30 de abril. E aí, quando chegou no mesmo ano, 2009, né, em junho de 2009, o Departamento de Letras liberou uma vaga para pós-doutoramento, para a orientação de pós-doutorado, nesse mesmo ano, de 2009. Eu fiquei pensando, não sei se eu dou um tempo, porque eu já estava vendo esse pique de estudar desde 2000, isso já estávamos, né, em 2009, e aí, não vou dar tempo nenhum, não. Então, eu fiz a seleção, né, para essa única vaga de pós-doc também no Departamento de Letras, fui aprovado, e aí defendi o doutorado em abril de 2009, em agosto do mesmo 2009, eu comecei o pós-doc, que foi até dezembro de 2010. Aí, em dezembro de 2010, fiquei 1 ano e meio, 3 períodos, né, fazendo esse primeiro pós-doutorado. Aí, em dezembro de 2010, eu realmente me libertei um pouco de estudar nesse sentido, né? Porque foi 1 década, né, estudando na PUC, mas assim, era um prazer muito grande. Eu morava muito longe, eu morava em Campo Grande, no subúrbio do Rio, que é uma distância muito grande, e eu me lembro que em vários anos dos meus 10 anos de PUC, eu dava o azar porque havia grandes obras na Barra da Tijuca, duplicação da Avenida das Américas. Às vezes eu levava 4 horas de Campo Grande até a PUC do Rio e depois mais 4 horas retornando. Então era uma dificuldade, alguns anos foram muito difíceis, mas também assim, nada se compara ao engrandecimento pessoal e principalmente o engrandecimento acadêmico que a universidade me propôs, porque na minha vida profissional e acadêmica e científica, eu digo que realmente, não estou exagerando, não é porque eu estou sendo entrevistado por vocês, não, mas eu digo que realmente existiu o antes e o depois da PUC na minha vida, literalmente, né? Ah, que ótimo. Você pesquisa a epistolografia há mais de 15 anos. Como surgiu o seu interesse por estudar esse gênero? Na verdade, eu já acho que já estou no 20º ano de pesquisar epistolografia, porque eu comecei em 2000, justamente quando eu me aprovei para o mestrado da PUC, né? Logo assim que eu me aprovei e comecei, em fevereiro de 2001, eu não me esqueço disso, porque eu sempre fazia 3 disciplinas por semestre. E uma dessas, nesse primeiro semestre, logo assim que eu comecei as aulas, uma dessas 3 disciplinas era justamente uma disciplina sobre arquivos literários, uma disciplina ministrada pela professora Marília Rotier Cardoso, que ainda hoje dá aula no Departamento de Letras. A Marília, logo assim, eu me lembro, assim, não me esqueço disso, é porque hoje em dia é tudo pela internet, a gente se faz tudo pelo computador. Mas na minha época, quando eu comecei a estudar na PUC, a gente tinha que ir pessoalmente até o departamento, e aí as disciplinas ficavam ficcionadas no mural. Tinha um mural no corredor que dava acesso ao departamento, a gente ia ficar lá olhando, aí a disciplina, a ementa, tudo ficava pendurado no mural, né? Aí a gente lia ali no mural para decidir o que a gente queria, aí nós preenchíamos um papel e levava aquele papel preenchido até o balcão lá do Departamento de Letras e com aquilo dali a gente fazia a nossa matrícula. Tinha um dia que se marcava, tinha um dia para fazer a matrícula, pessoalmente. Aí, na época, era a professora Haydron Olinto, que era a chefe do departamento, ela recebia nós, os alunos, para fazer a matrícula. É muito doido isso, porque hoje é tudo online, né? Ou seja, e nós tínhamos que ir pessoalmente. E aí eu me lembro que das várias disciplinas ofertadas naquele primeiro semestre de 2000, uma delas era da professora Marília Rotier, que era sobre arquivos literários. Então foi ali, naquela disciplina, que eu comecei a pegar o gosto pela pesquisa em arquivo e dentro da pesquisa em arquivo, pela epistolografia, ou seja, pela questão das cartas e das correspondências. Porque quando se fala em arquivo, especialmente o arquivo literário, são muitas coisas que se pesquisa e que se faz dentro de um arquivo literário. Você pode trabalhar num arquivo literário apenas com fotografias, com fotos, com imagens, com gravuras, a parte de imagética. Você pode trabalhar com a chamada crítica genética, que é a comparação entre o manuscrito original e a versão publicada. Ou você pode também ter a possibilidade de fazer, conforme eu sempre escolhi, que foi trabalhar com as cartas, com correspondências. Então, o primeiro contato foi um contato teórico, nessa disciplina da professora Marília.
Mas a professora Marília, ela tinha uma metodologia de ensino que eu acho uma das coisas mais espetaculares, e eu hoje, como professor, né, eu faço muito igual a ela, sabe, por incrível que pareça, eu acho que as coisas boas a gente tem que copiar mesmo, e aí muita coisa que a Marília fazia eu faço hoje, que é o quê? Levar o aluno para o arquivo. Então, na época, a Marília, ela, além de dar aula na PUC, ela também desenvolvia um trabalho imenso no arquivo do Pedro Nava, na Fundação Casa de Rui Barbosa, em Botafogo. Então, a Marília ficava entre a PUC e a Casa de Rui Barbosa, por conta lá de uma pesquisa imensa que ela fazia no arquivo do escritor Pedro Nava. Então, várias das aulas que nós não assistimos dentro da PUC, a gente assistia dentro da Casa de Rui Barbosa. Ela marcava conosco com antecedência, então nós íamos para lá, a turma era uma turma pequena, a turma de pós geralmente é pequena, então nós nos encontrávamos com a Marília dentro da Casa de Rui, dentro do arquivo da Casa Rui. Então, ela não só... Eu me lembro que nas aulas da PUC, ela dava teoria, e na Casa Rui ela fazia prática. Então, isso para um aluno é algo, assim, espetacular. Mas isso não é muito comum para o aluno de pós. Isso é muito comum a gente fazer com aluno de graduação. Aluno de pós não é muito comum a gente fazer isso. E a gente estava na pós, eu no mestrado, outros no doutorado, então ela fazia isso e foi determinante. Por quê? Porque foi quando a gente começou, no meu caso, quando eu comecei, a ser, como poderia dizer, atingido pelo vírus do arquivo, né? Bem entre aspas. Por quê? Porque mexendo naquela papelada antiga, aquelas cartas, e eu me lembro que o meu próprio trabalho da disciplina da Marília foi as cartas do Mário de Andrade para o Pedro Nava. Então você vê aquilo tudo, aquilo virar realidade, porque até então a gente lia nos livros e nas apostilas. Então você vê uma carta manuscrita do Mário de Andrade, uma foto do Mário com o autógrafo e a dedicatória dele no verso da foto, né? Então isso realmente me impactou muito do ponto de vista positivo. Foi quando eu comecei a mexer com essa questão da carta e da correspondência, e isso no primeiro semestre de 2000 e estou até hoje, 20 anos já nisso, né? E por que você escolheu como figura central de suas pesquisas o Alceu Amoroso Lima? Você já tinha essa ideia na cabeça? Não, no mestrado não. Isso foi coisa de doutorado. Porque, assim, é muito interessante essa tua pergunta, por quê? Porque a gente muda muito durante o tempo que a gente está estudando. A gente não só muda de cabeça, como muda de objetivos, né? Muda. E eu me lembro que no mestrado eu realmente estava muito, muito claro na minha cabeça que eu queria trabalhar a correspondência do Mário de Andrade com o Manuel Bandeira, que tinha sido recém-publicada, né? Tinha um ano de publicada. Ela foi publicada em 2000, no final de 2000, então estava muito recente. Então eu me lembro que assim, eu fechei logo o assunto do mestrado quando aconteceu a publicação dessa correspondência. Agora o doutorado foi uma coisa sofrida. Sofrida por quê? Porque eu já não queria, eu dei a louca naquela, essas loucas que acontecem com o aluno, né? O aluno entra em surto de vez em quando, e aí eu entrei num surto, porque eu sempre fui muito, independente dessa questão de arquivo, de carta, eu sempre fui muito apaixonado por rock, né? Em termos de predileção pessoal, eu gosto muito de rock, especialmente de rock brasileiro. E eu sentia que na vida acadêmica, na vida universitária, não tinha muito trabalho, hoje em dia sim, tem bastante, mas não tinha muito trabalho acadêmico, científico, acerca do rock, das letras de música, né? Textos ligados a rock, o rock enquanto cultura. Hoje em dia é muito comum, naquela época não era não, sabe? Isso eu estou falando em 2004, 2005, por aí. Aí eu surtei, porque eu queria fazer alguma coisa ligado ao Cazuza, a obra, a música do Cazuza, a criação do Cazuza e ao arquivo do Cazuza. Aí eu queria também puxar um pouco para essa questão de arquivo, mas o arquivo do cantor. Por quê? Porque na Fundação Viva Cazuza, ali em Laranjeiras, onde tem, né, já um trabalho há muitos anos, lá está o arquivo, que sobrou, pelo menos, do porco de arquivo do Cazuza. E tinha muita letra, muito texto de música inédito, muita carta, que ele gostava de escrever carta, e não só escrever, como também que ele recebeu ao longo da vida. Eu tinha ido, né, ao arquivo do Cazuza no início de 2004, na Fundação Viva Cazuza, e fiquei assim, apaixonado, porque não imaginava nunca que na Fundação houvesse esse, né, o que sobrou do arquivo pessoal do Cazuza. Então eu queria fazer alguma coisa em relação a ele. E na época eu não consegui nenhum orientador que quisesse pegar esse assunto, pegasse esse tema. Aí eu realmente fiquei muito chateado, aquela coisa toda, mas ainda assim levei adiante. Eu disse, bom, então
já que era doutorado, né? Doutorado a gente sempre é orientado a pegar um assunto que seja inédito. Então eu vou assim, do 8 ao 80, sabe? Do norte ao sul, do 0 ao 360. Então, já que ninguém quer me orientar sobre o Cazuza, eu vou pegar então um autor que seja um autor não muito estudado, porém um autor clássico, vamos chamar assim, um autor canônico, um intelectual canônico da literatura brasileira, porque eu preciso de um orientador. Então, eu optei pelo Alceu Moroso Lima por algumas razões. Primeiro, porque o Alceu, embora seja um autor canônico, intelectual, mais do que canônico, né, do pensamento brasileiro, mas eu acho que naquele momento, 2004, tem sempre que voltar a esse tempo, 2005, o Alceu não estava sendo muito valorizado do ponto de vista daquilo tudo que ele tinha produzido. Eu também tinha conhecido o arquivo do Alceu em Petrópolis e fiquei assim abismado com o tamanho do arquivo dele, especialmente com a quantidade de cartas depositadas no arquivo dele. E o Alceu foi um dos fundadores da PUC. Né? A PUC, quando é criada inicialmente nos anos 30, não com esse nome, Pontifícia Universidade Católica, mas era o Instituto Superior de Ensino Católico, né? Isso no final dos anos 30, por obra do Alceu e do ministro Capanema e do padre Leonel Franca. E nos anos 40, quando de fato é pensada e criada a universidade, tal qual nós a conhecemos, de novo, Capanema, o padre Leonel Franca e o doutor Alceu envolvido na criação, no vislumbre que foi a PUC. Então, bom, eu vou pegar então esse autor, que é um autor clássico, canônico, não muito explorado, né? Mas aí o quê? Né? Aí o problema é o quê? Que dimensão dele, né? Já que é um homem que deixou mais de 100 livros publicados, 138 livros publicados, um arquivo com mais de 32 mil cartas. Então, o maior problema é do quê? Fazer o filtro disso daí, né? Então, eu optei em trabalhar com a crítica literária do Alceu, ou seja, a crítica literária dele, como é que ele pensou o modernismo brasileiro, nos anos 20, especialmente, a partir do filtro dele, por ser um intelectual católico, um intelectual no universo da ação católica brasileira. Então, como que ele filtrou essa crítica literária, como é que ele viu o modernismo, como é que ele trouxe o modernismo de São Paulo e meio que espalhou, de uma certa forma, para o Brasil inteiro, especialmente para o Rio de Janeiro, e como, então, que foi essa ação cultural, essa ação intelectual do Alceu. Então, daí saiu o tema do meu doutorado, né? E depois do pós-doutorado eu segui de novo com o Alceu, porque aí no pós-doc que eu fiz na PUC, que foi o primeiro, eu fiz especificamente a correspondência do Alceu com Mário de Andrade, que inclusive é o fruto do livro, né? O livro que a PUC publicou agora, né, há um ano e meio atrás, ainda é fruto dessa pesquisa do primeiro pós-doc, que foram as cartas entre o Mário e o doutor Alceu. Então, assim, eu realmente, depois desse trabalho do pós-doutorado, que foi a correspondência do Mário com o Alceu, e do próprio doutorado, que foi sobre a crítica literária do Alceu, eu sempre fiquei com ele, porque eu acho que é um autor muito importante, é uma figura muito importante da nossa vida intelectual, e o arquivo dele é um arquivo realmente muito rico, e depois disso, né, e depois a vida vai passando, eu já publiquei a correspondência do Alceu com Carlos Drummond de Andrade, com Frei Beto, com Leonardo Boff, com Paulo Francis, agora há pouco com o Mário de Andrade. Está para sair agora nesse ano que vai entrar a correspondência do Alceu com Murilo Mendes. Enfim, eu estou sempre pegando o arquivo dele e vendo um correspondente importante, né? São vários, são mais de 2.000 correspondentes, mas eu sempre seleciono um que no meu julgamento é importante por conta da quantidade de cartas do arquivo, né, daquele correspondente, e principalmente o debate. Né, o debate que tem naquela correspondência e a importância desse debate para a literatura brasileira. Então, eu acho que eu vou ficar com o Alceu até me aposentar, realmente, né, sempre explorando alguma coisa da obra e do arquivo dele. Né? Agora que você tocou no assunto dos debates, existiam alguns embates e afinidades entre o Mário de Andrade e o Alceu Amoroso Lima? Eles se mostravam através das cartas? Muito, muito. Na verdade, tem amizade e tem raiva também, ou seja, tem amores e tem raiva. É uma relação muito de tapas e beijos. No início é beijos, no final é tapas, né? Porque, na verdade, são duas criaturas muito diferentes, são duas mentalidades muito diferentes, são duas cabeças muito diferentes. Nós estamos falando, assim,
talvez de um dos maiores escritores da literatura brasileira, que é o Mário de Andrade, e, sem dúvida, um dos maiores críticos literários e intelectuais do Brasil, que foi o Alceu. Então, o início da correspondência, que é 1925, esse momento nós só estávamos a 3 anos de distância da Semana de Arte Moderna, que ocorrera em 1922. Então, a aproximação de Mário a Alceu se deu como também aconteceu com Drummond, também como aconteceu com Murilo Mendes. Ou seja, eles queriam se aproximar daquele que, naquele momento, era o principal crítico literário no Brasil. Alceu era realmente, nos anos 20 e 30, o principal crítico literário, e disse assim, não há qualquer... a gente nem questiona se isso é verdade ou não. Ou seja, o dia desse eu estava revendo aquele programa Roda Viva da TV Cultura. O Roda Viva tem colocado muitos programas antigos, né, na plataforma deles no YouTube, e tem uma entrevista belíssima da Raquel de Queiroz, da escritora Raquel de Queiroz, em 1991, ao Roda Viva, e ela fala durante a entrevista dela que um texto na imprensa escrito por Alceu lançava um escritor naquela época. Ou também, dependendo, um texto dele destruía o escritor também. Acontecia isso. Na verdade, acontecia com o Alceu na crítica literária muito o que aconteceu com a Bárbara Heliodora na crítica teatral. Ou seja, a Bárbara Heliodora, que foi, né, uma das maiores críticas de teatro que nós tivemos no Brasil, ela também tinha esse, entre aspas, poder ou capacidade, não sei, de também levantar ou destruir uma peça teatral, né? Às vezes, brigas e brigas de companhias de atores, né, com a Bárbara Heliodora por conta disso. O mesmo acontecia com o Alceu, não tanto com a verve da Bárbara, que a Bárbara era mais braba, né, mais briguenta, assim, o Alceu não tinha essa personalidade, não. Mas ele lançava escritores, mas ele lançava mesmo, assim. Um deles, o escritor José Américo de Almeida, da Paraíba, autor do primeiro grande romance regionalista brasileiro, chamado A Bagaceira, publicado em 1928, ou seja, bastou um texto do Alceu na imprensa na época, no Rio de Janeiro, 1928, para o José Américo ser lançado no Brasil inteiro. Em 2 anos, o romance A Bagaceira alcançou 5 edições, em 2 anos apenas. E isso tudo começou, né, à toa que o José Américo sempre dizia que o Alceu era o padrinho literário da bagaceira do romance, né? Então era muito comum isso naquele momento. Ele tinha essa capacidade muito grande, essa autoridade, vamos dizer assim, e isso atraía os escritores, obviamente, porque os escritores, né, quando a gente lança um livro, a gente quer que o nosso livro seja visto, seja lido, seja comentado, seja falado. Então a aproximação de Mário a ele se deu por conta disso, certamente. Está na primeira carta, isso fica muito claro, como aconteceu com o Drummond, com o Murilo Mendes também. Agora, eles vão, no início, ter uma relação mais tranquila, porque é um momento da correspondência dos anos 20 até talvez 1932, por aí, um momento muito tranquilo, que a correspondência ela gira muito em torno da questão da crítica literária, do debate acerca da crítica literária e da produção da literatura no Brasil. O problema é a questão do Estado Novo, né? Ou seja, a política entrou com o golpe que o Vargas dá em 1930 e a consolidação desse golpe em 38. Então, isso afetou diretamente o Mário, porque, especialmente em 38, quando o Mário está na chefia do Departamento de Cultura de São Paulo, é como se ele fosse um secretário de Cultura do Estado de São Paulo, o Mário ele é exonerado de forma cruel, né? Cruel mesmo, né? Do cargo de chefe do Departamento de Cultura, e tudo por conta da politicagem do regime varguista, ou seja, do Estado Novo varguista. E, na época, o Alceu e a Igreja Católica e vários intelectuais de direita, conservadores, apoiaram o governo do Vargas, apoiaram o regime varguista, apoiaram o Estado Novo. Então, obviamente, o Alceu meio que declara guerra, não só ao Mário, como a vários escritores, vários intelectuais mais ligados à esquerda naquele momento. E, naquele momento, a esquerda estava muito capitaneada pelo então Partido Comunista Brasileiro, pelo então PCB. Então, com isso, o Mário, que não era, digamos assim, um comunista de carteirinha, um comunista filiado ao partido, mas tinha muita aproximação ideológica, namorava bastante, eu acho, o comunismo, e o Mário, então, se afasta, não só do Alceu, como de outros escritores, inclusive, e se afasta mesmo, e a correspondência, eles ficam mais de 6 anos sem se corresponder, e retorna em 1943,
para terminar em 45 com a morte do Mário. Mas nesse período de 43 a 45, com a morte do Mário, é um momento em que a correspondência é só tapa. Assim, é o Mário muito deprimido, muito revoltado com a vida, muito mal consigo e com a vida, vamos dizer assim, muito mal até de cabeça, vamos dizer assim, do ponto de vista psíquico mesmo, né? O Mário com uma revolta muito grande de instituições ditas conservadoras, especialmente a Igreja. O Mário ele vai ter um problema muito sério com a instituição Igreja Católica, não com a fé. Ele não deixa de ter fé, ele não deixa de crer em Deus, ele não deixa, inclusive, de ter um sentimentalismo católico muito grande, né, uma formação católica muito grande. Ele não nega isso até a morte, mas ele se afasta de uma forma cruel e abrupta da instituição. E ele via no Alceu a encarnação da instituição. Ou seja, ele via no Alceu a personificação da instituição Igreja Católica, já que Alceu era não só crítico literário, mas também o principal intelectual católico, né, no Brasil, era presidente do Centro Não Vital, enfim, tinha uma série de atividades no universo intelectual católico daquele momento. Então, esse final da correspondência é um final de embates. Mas, assim, em nenhum momento eles perdem o respeito um pelo outro. Isso que eu acho que é fundamental. Ou seja, há uma diferença muito grande, há um abismo muito grande de cabeça, do ponto de vista ideológico, entre um e o outro, um abismo cruel. Porém, não há desrespeito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ou seja, eles conseguem fazer da diferença uma oportunidade de construção de um pensamento. A diferença como chance de se construir algo, de se pensar algo. Não a diferença para cair no pau um com o outro, difamar, denegrir moralmente, como é tão comum hoje em dia, esses lixamentos que a gente tem visto, especialmente em redes sociais, internet da vida, lixamento moral que estou falando. Não, isso não tem. A divergência era muito clara e muito pontual. Porém, havia um espaço de respeito muito grande entre eles. Agora que você citou as redes sociais, me vem um assunto em mente. Se fosse nos dias de hoje, as conversas entre Mário de Andrade e Alceu Amoroso em redes sociais como o Twitter, por exemplo, elas seriam diferentes? A escrita mudou? Ou... Não, a escrita mudou muito. Essa pergunta é uma pergunta muito comum sempre quando em congresso, que agora a gente não está mais indo para congresso por conta de pandemia, mas sempre em congresso, em palestra, em auditório, assim, a mesma pergunta no final de todos os congressos e eventos gira em torno assim, e o e-mail hoje em dia, né? Ou seja, o que sobrou da carta, o que sobrou da correspondência, é o sepultamento de vez do gênero epistolar, não existe mais epistolografia. Olha, eu não seria tão apocalíptico. Eu acho que existe a epistolografia, mas de uma forma muito diferenciada. Existe a troca de mensagens, mas num formato muito diferente. Porque se nós pensarmos a carta, enquanto gênero, antes da carta, nós pensarmos o gênero epistolar, que é de onde sai a epístola, a carta, ele tem várias características do ponto de vista do gênero. Dentre as tantas características formais, nós vamos ter o cabeçalho, a data, né? O vocativo. O que é o vocativo? Querido fulano, caro Beltrano. O texto, a mensagem da carta, né? No final, uma despedida e uma assinatura. Né? Isso que são os elementos básicos do gênero epistolar. Né? Se nós pensarmos o e-mail, de uma certa maneira, tem isso tudo. Porque se nós vermos, quando a gente recebe o e-mail, lá naquela parte de cima tem a data. Né? Tá eletrônico? Tá. Tá em formato digital? Tá, mas tem a data. Certamente a gente começa qualquer e-mail, né? Ou fulano, caro Beltrano, querido Beltrano, caro não sei quem. Enfim, você tem um vocativo. Você tem o texto do e-mail. No final, geralmente, a gente faz uma despedida de que leve, mas a gente também bota o nosso nome, ou seja, a gente assina tudo eletronicamente. Então, eu acho que o que mudou hoje em dia é o suporte. Então, aquele suporte de outrora, que era um suporte escrito no papel, manuscrito ou datiloscrito, que eu dependia de dobrar o papel, colocar no envelope, lacrar o envelope, ir até uma agência do correio, pagar, esperar, pedir a Deus para a carta não ser extraviada, né? E chegar lá no seu destinatário. Enfim, esse suporte já foi para o espaço há muito tempo, realmente isso não existe, eu acho, pelo menos não existe mais hoje em dia, salvo uma ou outra exceção, mas nós temos o suporte eletrônico, muito mais instantâneo, muito mais rápido, mas o e-mail, pelo menos, eu acho que o e-mail ele mantém né, de uma forma diferenciada, mas ele mantém os elementos básicos do gênero epistolar. O problema é Twitter, o problema é o
WhatsApp, né? O problema é essas coisas aí, especialmente o WhatsApp, onde hoje em dia a gente nem mais escreve, manda uma carinha, manda um emoji, né? Ou seja, se tá feliz, manda carinha de feliz, se tá puto da vida com raiva, manda cara de raiva. Então, assim, a gente conseguiu substituir uma frase inteira, eu estou feliz, por uma carinha rindo, né? Eu te amo, por um bonequinho mandando um coraçãozinho num beijinho de coração. Então, essas comunicações eu acho mais complicadas, porque elas não privilegiam o texto. Essas coisas mais rápidas, como o WhatsApp, como o Twitter até privilegia um pouco o texto, mas o WhatsApp não. Então, isso eu fico muito preocupado, porque não há um privilégio textual aí de escrita, vamos dizer assim. É mais aquela coisa comunicacional. E o WhatsApp ainda é pior, porque ainda tem a coisa do áudio, né? Ou seja, aí que não possibilita a escrita mesmo, né? Vai no áudio mesmo e tal. Agora, no caso deles, se eles estivessem vivos hoje em dia, eu não sei, talvez o e-mail eles escreveriam e trocariam bastante e-mail. Agora, essas coisas mais, por exemplo, de Facebook, o Instagram, isso não, mesmo porque eles tinham um cuidado muito grande com aquilo que eles escreviam. Essa coisa do íntimo. A carta, a correspondência era uma comunicação íntima. O Mário de Andrade, ele tinha pavor, tinha pânico que alguém pudesse acessar o arquivo de cartas dele. Não é à toa que, pouco antes de morrer, ele deixa um testamento, e no testamento ele deixa claro no testamento que o arquivo dele só poderia ser aberto 50 anos depois da morte dele. 50 anos depois da morte dele. Ele deixa isso claramente escrito no documento, né? Então, daí você vê o cuidado e a salvaguarda que o cara tinha com os seus escritos pessoais. A carta é um escrito pessoal no universo íntimo da pessoa, do correspondente. O Alceu não tinha tanta essa neurose com a carta, com o arquivo dele, não deixou nada disso. Mas, por exemplo, em 1968, uma funcionária, a Lígia Fernandes, funcionária da Biblioteca Nacional, publicou algumas cartas que o Alceu recebeu ao longo da vida. Fez uma seleção no arquivo dele que ela considerava mais importante. O Alceu fez uma censura danada nessas cartas. Ou seja, você quer publicar? Quer. Mas nem tudo que está no meu arquivo pode ser publicado integralmente. Então, por exemplo, eu pego algumas cartas do próprio Mário de Andrade que saíram assim, com um parágrafo só. Nesse meu livro agora, que eu publiquei pela EDUSP e pela PUC-Rio, saem essas cartas integralmente, ou seja, o texto integral delas. Mas é muito interessante que tem uma carta aí no livro de 1943, que é uma carta que aí no livro deve ter umas 10 páginas. Nessa publicação de 1968, só saiu um parágrafo. Ou seja, o Alceu cortou, censurou a carta todinha e só deixou a Lígia Fernandes publicar apenas um parágrafo de uma carta que hoje, aí no meu livro, está com quase 10 páginas. Então, o Alceu tinha essa preocupação também, porque eles sabiam que a correspondência era algo no fórum íntimo. Hoje em dia, nós, enquanto pesquisadores, mais do que pesquisadores, nós somos voyeurs, né? A gente tem uma relação voyeurística com o arquivo, né? A gente fica maluco, a gente quer saber, né? Porque quer um texto, uma carta dessa, a gente quer violentar o espaço íntimo deles. E nós fazemos isso e publicamos. Eu tenho consciência que eu faço isso, mas naquele momento não. Então eu não acho que eles iriam para a rede social, não. Agora, talvez o e-mail, que é uma coisa muito íntima, eu mando para você, você recebe, manda para mim, ninguém vê, né? Teoricamente. Então isso eu acho que eles iriam escrever. Isso eu acho. Acredito que é o que se adequa mais no se adequa mais. E mesmo assim, eu não sei se eles seriam, como eu poderia dizer, caudalosos, ou seja, escrever páginas e páginas de e-mail, porque o computador ele não propicia isso. Enquanto na correspondência escrita tradicional, tem cartas de 10 páginas, 15, 20. O Mário de Andrade tem uma carta para a Alneida Alvarenga de 46 páginas. Né, manuscrito em 46 folhas. Então, isso eles não fariam na internet, porque você fica com a cara no computador, ninguém é feliz, né, olhando o computador e escrevendo 46 páginas. Já visto quem tem que escrever TCC, dissertação, tese, como que é difícil você ficar no computador escrevendo. Né? Mas, pelo menos, e-mails menores eles iriam trocar bastante. Leandro, eu gostaria de agradecer a sua presença em nome da editora PUC-Rio. A conversa foi ótima. Fique à vontade para agregar mais algo ou para se despedir. Não, eu me despeço, como poderia dizer, muito saudoso da PUC, tem muito tempo que eu não vou aí, eu estive aí no ano passado com uma banca
Depois nunca mais estive. Esse ano voltaria, retornaria, mas a pandemia, né, infernizou a nossa vida. Mas eu me despeço virtualmente de vocês, da PUC, com uma saudade muito grande da minha universidade, uma universidade assim, que é um espaço meu mesmo, sabe? Acho que nada substitui sentar naqueles banquinhos em frente à igreja, sabe? E ficar sentado ali naqueles banquinhos embaixo daquele bambuzal, né, num dia bonito do Rio de Janeiro, na sombra que tem ali embaixo. Como também nada substitui a missa de meio-dia lá na igreja também, que eu ia todo dia que eu estava estudando aí, eu ia na missa de meio-dia, já chegava mais cedo para poder ir na missa de meio-dia, e terminava meio-dia e meia, eu ia pro bandejão, comer, almoçar para o restaurante, e 1 hora a aula começava, que na minha época a aula da pós começava 1 hora, né, em ponto. Então eu chegava, então essa liturgia, sabe, de chegar, ir direto para a igreja, sair correndo da igreja meio-dia e meio, correndo para o bandejão, que já estava cheio já, almoçar, sair correndo para ir para a aula. Então, isso foi feito aí ao longo de muitos anos, né? Foi uma época de muito engrandecimento. A universidade me propiciou grandes professores, aula com grandes professores, aos quais eu agradeço muito, o professor Gilberto Mendonça Teles, o professor Júlio Diniz, que foi o meu orientador de mestrado e do pós-doc, que é o atual decano, né, da área de Ciências Humanas, professora Marília Rotia Cardoso, professora Raidro, isso tudo do departamento de letras, fora dos outros departamentos, como Eduardo Jardim, da filosofia, Luiz Costa Lima, da história, Ricardo Benzaquem, também da história, já falecido. Então, as aulas desse pessoal era uma coisa assim, realmente, para não se esquecer nunca. Eu tenho tudo anotado hoje, meus cadernos da minha época de estudante estão todos aqui, com todas as aulas que eu tive ao longo de uma década aí na universidade. Muitas dessas aulas que eu tive, eu uso meu caderno hoje para dar aula, né, aqui na universidade, na Federal de Minas Gerais, para onde eu passei e fui aprovado em concurso em 2015, né? Então, eu acho que assim, eu só tenho que agradecer a PUC por toda a minha formação não só acadêmica ao longo de 10 anos, como formação humana também, né? Que eu acho que a PUC ela consegue congregar o acadêmico com o humano, né, com os valores, isso ela faz muito bem. Então, é uma universidade que realmente tenho no meu coração, me marcou profundamente, me marca ainda hoje, e tudo que eu puder fazer para não só ajudar, mas, acima de tudo, agradecer, né? Porque eu acho que o que eu mais tento fazer é agradecer a instituição pelos 10 anos que ela me proveu de tanta coisa boa, né? Então, a editora publicou esse meu livro junto com a EDUSP, né? Foi uma coedição entre a PUC-Rio com a EDUSP, lá em São Paulo, que foi um trabalho maravilhoso que a equipe da editora PUC fez. Então, eu realmente agradeço muito a todos vocês, né, que estão aí, porque às vezes vão mudar também, né? Daqui a pouco muda os cargos, muda quem está na direção, muda tudo, né? Mas a universidade fica, a editora fica, né? O que nós construímos fica, e o que ela construiu em mim ao longo de 10 anos não só fica, permanece, como acho que ficou muito claro na minha aprovação para o UFMG, um concurso dificílimo, os concursos mais complicados do Brasil para magistério, e eu fui aprovado em primeiro lugar, não só pelo meu esforço pessoal, mas principalmente pela formação que eu tive aí na universidade. Então, por tudo isso, eu gostaria muito de agradecer e deixar muito registrado, né, esse meu agradecimento. É o mínimo que eu faço, que eu posso fazer pelos 10 anos que a universidade me proveu de tantas coisas boas. Então é isso que eu gostaria de falar como observação final, né, como palavras finais. Nós que agradecemos, foi uma honra. Essa foi mais uma entrevista com o autor. Até a próxima.